recíproco na prisão, onde o estuprador costuma ser estuprado. Se no respeitável Joinir Ventura, esses são os desejos e fantasias despertados por um crime violento, o que se pode esperar do guarda da esquina? Será essa a contribuição da imprensa brasileira para a política criminal? 4 décadas depois, a evocação do título já está aliviando o auditório, estamos próximos do fim. 4 décadas depois, a influência das práticas judiciárias na produção de subjetividade, preconizada por Foucault nas conferências cariocas, é uma constatação preocupante. O poder punitivo é hoje, indiscutivelmente, como de forma pioneira asseverou Raul Zaffaroni, um poder configurador, no qual passaram a espelhar-se outras instituições políticas sociais. Nosso Estado de Direito, eu recorro aqui não sem algum pudor a essa síntese jurídico-política crescentemente desacreditada, nosso Estado de Direito caminha à beira do precipício, acossado pela mesma fera que na história contemporânea sempre avançou sobre ele, o Estado de Polícia. Hoje, essa aliança sinistra e proteiforme entre o capital videofinanceiro e o sistema penal que se irradia, modela e domina o aparelho do Estado e as relações sociais. Numa palavra, o fascismo. O que diria Foucault de uma UPP? Esse controle totalizante que dispensa a instituição para ser servido nos lares e vielas da pobreza. Esse delivery de arbitrariedade e supressão de garantias que, para ser imposta num bairro de classe média, precisaria da decretação do estado de sítio. Em sua aula de abertura do curso ministrado em 77 e 78 no Collège de France, Foucault descreveria a regulamentação de um dos espaços de segurança que tanto interessaram. Tratava-se de uma regulamentação que teve vigência em algumas cidades europeias entre o ocaso da Baixa Idade Média e o século XVII. Tal regulamentação indicava, ouçam, às pessoas quando podem sair, como, a que horas, o que devem fazer em casa, que tipo de alimentação devem ingerir, proibindo-lhes este ou aquele tipo de contato, obrigando-os a se apresentarem inspetores, a abrir sua casa aos inspetores. Eles estavam então tratando da regulamentação destinada ao controle da peste. Mas, se retirarmos do texto a supervisão alimentar, todas as demais restrições são hoje impostas, mais ou menos rigorosamente, pelas UPPs aos moradores por elas controlados. Sabemos hoje que não foi aquela regulamentação minuciosamente autoritária que ajudou os homens a libertarem-se da peste. Mas o modelo de regulamentação ainda é muito admirável, como demonstram tantos editoriais do Globo. 4 décadas depois, as conferências cariocas de Foucault persistem como fonte de conhecimentos, de profecias e de advertências. A partir delas, chegamos a uma constatação sombria. Já somos uma sociedade mais que disciplinar. Já somos uma sociedade policial, que tem no sistema penal o maior e ainda assim o mais expansivo instrumento de governança e de vulgar legitimação ideológica. Já somos uma sociedade policial. Nosso mais grave problema nos próximos anos será saber como sair dela. Muito obrigado. Sombria, explanação, nós procuramos sempre no dia a dia dar os exemplos aos alunos aqui na PUC. Hoje de manhã eu dava o exemplo, até conversando também com o professor Ivan, um exemplo era um administrador de cemitério que foi denunciado, não ser recebida porque ele ocultava cadáveres. Aí eu falei, quantas vezes, né? Porque o cadáver do administrador do cemitério devia ser vezes 200. Bom, eu vou abrir para perguntas
queria fazer as perguntas tanto a Vera quanto ao professor Nilo Batista. Passa aqui. Boa tarde, meu nome é Yasmin, sou da Psicologia da FRJ, me formando, trabalho estágio no DEGASE. E a minha questão é um pouco diferente, talvez, do que se espera. Como é que vocês lidam com seus sentimentos diante de uma torturante contemporaneidade? Como lidar com esses tempos sombrios? Como vocês fazem para não cair na desesperança? Eu acho isso muito importante porque eu vejo que a grande questão de muitos militantes, lutadores, está um certo cansaço. E muita gente que está começando agora se vê diante disso tudo e se pergunta: o que é que eu posso fazer no meio de tanta coisa estranha? E pensa, será que é possível alguma coisa? Como é que pode se refrescar um pouco a alma para continuar lutando? Obrigada. Eu tenho muita esperança nos jovens psicólogos, estudantes de direito. Eu vejo, eu estive agora na USP, na sociologia da USP, que é um centro, né, de pensamento conservador brasileiro. Gilberto Vasconcelos é um professor que trabalha, né, como eles chamam de educanismo, né, assim, para trabalhar as ideias, se contrapondo a Darcy Ribeiro, ao movimento que tinha aqui no Rio de Janeiro. Hoje, e aí a USP está com uma produção sobre o sistema penal maravilhosa, me surpreendeu muito, talvez mais do que a sociologia do Rio de Janeiro, com certeza. Mas, e ela me falava da militância dos estudantes de direito, que era uma coisa. Então, eu acho que realmente são tempos difíceis, né? E também são tempos contraditórios. Por outro lado, nós vivemos a democracia, o governo, entre aspas, de esquerda, né? Um certo protagonismo popular econômico, né? Que está sendo, vamos dizer, ocupado, né? Militarmente. Mas eu acho que pensar livremente, e a história, ela surpreende. De repente, acontece alguma coisa que muda tudo, né? Eu, pelo menos como professora de graduação, eu percebo uma fagulha, eu acho que os estudantes de psicologia, do serviço social, do direito, são um pouco, e os conselhos regionais e federais do serviço social, da psicologia, pelo menos, estão na ponta dessa luta contra a expansão do poder punitivo. Agora, o nosso grande desafio é o monopólio dos meios de comunicação. Né? Essa discussão não pode ser pública. Uma das coisas mais assustadoras, isso, por exemplo, que ele estava dizendo, né? Bom, estava ruim a situação do tráfico, aumenta a pena de 1 para 3. Piorou, aumenta para 5. Como a gente vem piorando as coisas, né? Como a gente está incrementando o estado de polícia. Então, eu acho que o desafio da gente é um desafio comunicacional, a gente conseguir penetrar contra o que eu chamei de adesão subjetiva à barbárie, contra esse consenso, esse monopólio de. Mas é uma vida de luta. Imagina a vida do né? Eu acho que a gente fica com dor nas costas, tem uma série de problemas, fica deprimido, mas ele vai dançar, uns vão dançar, outros vão fazer. Mas eu acho que existe uma fagulha jovem, por isso que quando eu falei aquilo que o marxismo não ouviu, né, desse diálogo que por esse livro chama o marxismo, eu acho que tem uma geração de jovens, né, que já produzem uma outra. Eu sou sempre patologicamente otimista. Eu acho que o melhor está por vir. Eu queria acrescentar o seguinte: a psicologia trava nesse momento uma grande luta para não se submeter para o psicólogo não ser mais uma lente do vigilantismo, porque a pretensão do sistema penal autoritário é fazer com que
O sujeito falar com o psicólogo vai ser divertido, nem quando ele vai falar com a polícia. Olha, a polícia vai falar, pode ser usado. Essa é a pretensão deles. De fazer do psicólogo uma câmera, uma coisa de interiores ali. Isso é a pretensão. Então, os psicólogos estão numa linha de frente. Quanto antes de só com, enfim, os professores têm aqui dentro dessa sala. Que nós ajudamos a formar. Bastam eles para eu me aposentar tranquilo, sabendo que a luta continua. Basta que estão aqui dentro. Começando a aqui, passando por lá, não, deixando aí, Tomás aqui. Basta isso, Ivan. Só os professores que estão aqui dentro já me garantem que vou continuar. Obrigada pela palestra, brilhante. Queria fazer uma pergunta a vocês. Ultimamente tenho me deparado com vários trabalhos que criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente, digamos, um pouco na linha que vocês falaram, da origem da judicialização das relações sociais a partir do Estatuto, mas também em outro sentido, a divisão entre abandonar os infratores teria aberto as portas para o encarceramento duro e massivo dos infratores, até chegar às cárceres, às cadeias controladas, enfim, dominadas. O toque de recolher, que em alguns municípios é chamado de toque de acolher, né? Como, na simbologia da proteção. Né? E como eu sei que vocês trabalharam juntos na época do começo da implantação do Estatuto, da Unicef, do Universamento, onde eu trabalhei também, então eu queria saber o que vocês pensam hoje. Olha, me lembro que o Alessandro Barata, querido mestre de quando estávamos conversando sobre o meu livro sobre drogas, de juventude pobre no Rio de Janeiro, ele perguntava, porque o Estatuto tinha sido implantado, mas usando o jargão marxista, as condições objetivas não tinham melhorado, né? Aquelas décadas perdidas e tal. Agora, eu acho que nós estamos vivendo tempos tão perigosos, né, que qualquer movimento, no sentido de mexer, né, no Estatuto, é um movimento de agora, aquela luta, né, que hoje até a gente já pode ter é fácil, historicamente, 20 anos depois, você fazer a crítica, vamos dizer, a idealização de que aquilo poderia mudar. Mas eu acho que hoje nós temos que, qualquer mexida que seja feita ali, esse estado de polícia entra e principalmente parece que existe uma campanha nesse momento mais forte do que nunca, e talvez hoje, né, a resistência que a sociedade brasileira tinha nesse assunto, hoje ela esteja muito mais debilitada. E é surpreendente isso, porque eu trabalho com uma tese, né, que nós perdemos a resistência à expansão do poder punitivo que nós tínhamos na saída da ditadura, por causa da obsessão pela segurança pública. Então eu acho que melhor não mexer. Qualquer movimento aqui, o fascismo entra e a situação. Eu acho que tinha ali naquele momento, nós todos lutamos por isso, mas tinha também uma ilusão de que o jurídico pudesse transformar a realidade, ou que o Estatuto da Criança pudesse proteger as nossas crianças, mas não proteger. Mas mexer nisso, eu acho que isso é um território de disputas, né, consolidadas. Nesse momento difícil, eu acho que qualquer mexida aqui vai abrir uma furna que pode piorar a situação. Eu acho que não é um assunto, digamos, que eu tenho um conhecimento muito profundo. O que me parece, olhando assim, é que há uma divergência ainda. A lei abandonou o paradigma tutelar, mas o judiciário não. O judiciário não. E quando a
própria pena assume essa veste tutelar, como eu referi antes, como as medidas socioeducativas não vão ser tuteladas, porque essa coisa da tutela é que é um problema. Eu costumo empregar um argumento quando alguém de boa fé vem conversar comigo sobre aumentar o prazo para 5 anos. Eu sou contra a alteração. Eu costumo empregar o seguinte argumento. Eu digo, ó, o sistema penal juvenil é muito mais aberto do que o sistema penal de adultos. O sistema penitenciário, ou seja, tem mais liberdade vigiada, tem mais. E tem, digamos, o encarceramento pelo Estatuto, é uma espécie de última ratio realmente tal, e tem uma série, desde a liberdade já da ucraniana, umas coisas assim. Eu posso que no sistema penal dos adultos é fantástico. Agora, o que existe com o encarceramento de indivíduos a reincidência penitenciária. Não há, eu não sei como se dá a reincidência em termos de liberdade vigiada, em termos de criança, em termos dessas outras. Mas eu sei qual é a reincidência penitenciária da penitenciária adulta. E é assustador. A penitenciária é aquele lugar onde, se você puser 100 pessoas, algo em torno de 70 delas vão voltar à infração. Então, é uma instituição que reproduz a identidade. Então, isso não se sabe nessas sanções não privativas de liberdade, da juventude infratora, não se sabe. Ali, aquela pesquisa que os candangos fizeram lá em Brasília, sobre os candangos lá, a supervisão da ética, da ela, sobre furto, houve uma coisa curiosa. 5 anos, a população investigada era tudo condenado por furto, mas tinha gente que cumpriu pena por furto e teve gente que não cumpriu pena por furto. E mudou a pressão seja a comunidade, a comunicação no fim de semana. Bom, dos que não passaram pela prisão, 30 e poucos por cento recidiram. Dos que passaram pela prisão, 65% recidiram. É o melhor deles. A roubo, você passa por 70%. A furto foi 65%. Então, quer dizer, essa insana sociedade, esse fascismo social, ele só vai aumentando o problema. Só vai aumentando o problema. É isso. Quando a Secretaria de Segurança, em 2 anos, demitimos 500 policiais. Meu Deus. O problema está criado. Então, esse argumento é um argumento utilitário. Eu adoraria, provavelmente, eu sei, mas ele costuma comover pessoas de boa fé, e fascista mesmo, que já está esse. Minha pergunta é para o Nilo. Eu sou estudante de psicologia aqui da PUC mesmo, sou militante da União da Juventude Comunista, e eu queria saber, visto essa face da constante tendência a se agudizar essa fascistização do Estado, e até extrapolando a jurídica, eu gostaria de saber se Foucault ele pensava alguma outra forma que se criaria socialmente a partir dessas condições objetivas que o senhor expôs aqui, né? Ou seja, se a fascistização, como atuar nessa fascistização, nessa condição dada? A única resposta sincera é que eu não sei. Eu não sei, mas digo, é um fascismo social, não é só o Estado. O sistema penal é um dínamo, digamos, aparelho de Estado, tá? Isso é o sistema penal. As agências do sistema penal, competindo, disputando poder, avançando sempre. É o fascismo social. Isso é a produção de subjetividade nessas condições que a gente falou. Isso que é preocupante. Você vê, compara na indústria cultural, veja o que é o olhar sobre a pobreza da Zona Sul
nos anos 70. Veja, opinião